Paz seja com todos. Amém. Graças a Deus. Olha nós aqui de novo. Bendito seja o nome do Senhor por cada dia que nos livrou, nos sustentou, nos animou, nos reanimou, nos acordou e nos deu vontade, coragem, esperança e alegria de vir estar na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós rogamos a Deus que nos dê a sua palavra e fale as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria de ler o Salmo 103. Ler o Salmo 103 foi um salmo que eu lembrei assim que você não vai perder a sua recompensa. O Salmo 103. E aí, graças a Deus, um outro trecho que eu pensei nele foi lido nessa noite, um texto lá em Jeremias. Talvez eu dê uma passada por lá, mas vamos ficar com o Salmo 103. E eu gostaria que o Senhor nos desse a palavra para explicar por quê. Bendito seja Deus. Eu vou ler alguns versículos porque eu vou me servir dele para esforço. Salmo 103, 1 em diante, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é uma leitura linda. A gente precisa de força para interromper, mas vou continuar. Bendito seja o nome do Senhor, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos, a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor nos deu, estou lendo, aguardando que o Senhor crie uma coisa nova. Ela responde a uma pergunta de Isaías 53. Deus anunciando Jesus Cristo com o Calvário, com dores, perseguições, pedradas, cusparadas, chutes,
ele anunciando Jesus e parafraseando com a linguagem que o povo poderia compreender na época e se estendendo até hoje. Ele começa em Isaías 53, gostaria muito de saber de cor, mas se soubesse de cor ia ficar mais comprida a mensagem. Mas ele começa dizendo: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi levantado como renovo, como rebento, renovo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era indigno, o mais humilde, o menor entre os homens, e que alguns escondiam o rosto dele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Porque agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, e os nossos pecados e as nossas fragilidades. Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bendito seja o nome do Senhor. A pregação chegou até nós tendo sido anunciada por um profeta que lembrava Elias, que passava a vida no deserto, se vestia de pele de ovelha, com cinto, a semelhança de Elias, e pregava no deserto uma mensagem forte, dizendo para o pessoal se preparar, porque estava vindo um poderoso, que era maior do que Elias, maior do que Salomão, maior do que Davi, o prometido de Deus, o homem que esmagaria a cabeça da serpente, mas anunciava com uma mensagem muito dura, muito forte. Chegou a chamar o pessoal raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Pregação difícil de entender, mas quem entendeu a nossa pregação? Chegou até nós nascido de uma virgem. Maria quase morre apedrejada porque pensaram que era outra coisa. E nos dias do seu nascimento, ou nos meses do seu nascimento, foram informar ao rei que tinha nascido o rei de Israel. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eita pregação! Olha a pregação como é que chegou até nós. O pranto de Raquel chorando porque não estava mais vendo os seus filhos. Imagine a mãe com o filho no colo e um soldado atravessar uma espada, jogar para cima, cortar o pescoço, chutar e outras coisas. Quando a pregação chegou, bendito seja o Senhor. Teve outras coisas que talvez eu fale e eu lembre. Bendito seja o nome do Senhor. A pregação chegou até nós. Meu Deus, nasceu em Belém, mas foi morar onde? Nazaré. Ainda foi chamado Nazareno. Filho de pais pobres, chamaram filho adulterino. Porque alguns sabiam que Maria ficou grávida antes do ajuntamento. A nossa pregação, Nazareno. E como se não bastasse
É João Batista fazendo aquele anúncio daquele homem que disse: eu não sou digno nem de desatar as alpacas. João Batista batizando raça de víboras, arrependei-vos. Olha quem aparece para ser batizado por João Batista. Ele, a pregação. É quem deu crédito à nossa pregação. Olha a pregação. O Criador do universo, Deus de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É só que o Pai, para ficar melhor para a gente entender, ordenou que todos os homens fossem mergulhados no arrependimento, porque a pregação diz que Deus se arrepende, e a maioria de nós não acredita que Deus se arrepende, e afirma: Deus não se arrepende, e lê na Escritura que Deus não é o homem para que se arrependa. Mas quando a Escritura diz que Deus não é o homem para que se arrependa, está falando de arrependimento segundo o homem. O homem só se arrepende quando erra. O homem só se arrepende quando alguma coisa não dá certo. O homem só se arrepende quando aquilo que ele fez, ou falou, ou sentiu, ou pensou, transgride a lei de Deus. Aí ele se arrepende, ou seja, muda de ideia, muda de propósito, troca de janela, muda a porta, procura outro caminho, uma outra forma de fazer. Mas Deus não. O arrependimento de Deus é santo, puro, justo, perfeito, maravilhoso e bom. É como você tendo duas opções para ir para a cidade. Ou desce a ladeira da 5, né? Ou desce o Geraldão aqui, não é isso? Você pode escolher qualquer um dos dois lugares para descer. Você está com vontade de descer pelo Geraldão, é lícito, é correto, se você quiser descer. Depois você, não vou mais não, agora eu vou pela 5. Então quando Deus muda de ideia, não é porque errou, não é porque pecou, não é porque por uma ideia melhor. Porque o melhor de tudo, de qualquer coisa, é Ele mesmo. Se porventura para o homem tiver um caminho maravilhoso e grande e outro caminho tenebroso, e Deus decide ir pelo caminho tenebroso, o caminho tenebroso vai dar glória. O caminho tenebroso vai se dobrar diante dele. O caminho tenebroso vai virar caminho de luz, estrada de verdade, lugar de Deus passar, passarela de Deus. Então ele pode, ele se arrepende. Mas só para fixar mais um pouquinho, olha, se Deus não se arrependesse, eu já estaria morto, mas há muito tempo. Porque Deus disse nos dias de Noé: faz uma arca, porque eu vou matar, eu vou destruir tudo quanto eu creio, porque me arrependo de os haver feito. O fim de toda alma, de todo ser vivente, é chegado sobre a terra, porque se arrependeu de ter criado o homem. Mas não foi porque errou, não. É porque ele bem sabia o que ia fazer com o homem que já existia, o que não existia e o que haveria de existir. O dilúvio. Quando o dilúvio aconteceu, que o povo aí se arrependeu, porque durante os 120 anos Noé estava pregando, anunciando, fazendo missões e evangelizando ao mesmo tempo, e estava sendo zombado. Mas quando aconteceu chuva, água por cima e água por baixo, o povo se arrependeu, mas Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou a arca por fora, semelhante ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E os homens cansaram de achar a porta. Mas a maioria se arrependeu.
mas não tinha mais arca. Se porventura entendesse a pregação de Noé e se arrependesse, Noé ensinaria como fazer outras arcas, ou oraria a Deus e Deus se arrependeria do dilúvio. O que é que está em Ezequiel 18? Se o homem se arrepender e praticar a justiça, o Senhor também se arrepende do mal que diz que ia fazer a ele. Era de última hora. Aí, resultado, o dilúvio, Noé na arca, e uma porção de gente arrependido, sem ter onde colocar. Porque quando a pessoa se arrepende, imediatamente, porque Deus não dá tempo para o mal. No momento que você se arrepende, mas é exatamente quando você se arrepende, o perdão, a misericórdia, a graça, o amor lhe alcançam. Foi por isso que Jesus Cristo, depois de morto, passou 3 dias pregando aos espíritos que estavam em prisão. Segundo Pedro, estava em prisão porque não tinha vaga na arca para aqueles arrependidos. Mas terminaram ouvindo o próprio Jesus pregando lá no lugar de tormento. E ele disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Dá uma lida lá em 2 Pedro que você vai encontrar que Jesus Cristo passou 3 dias pregando aos espíritos em prisão, que estavam em prisão. Morreu a carne, morreu o físico sem se corromper, mas o espírito não volta para Deus que o deu. Pois é, a carne no sepulcro e o espírito em Deus que o deu, para Deus que o deu, em prol de Deus que o deu, a serviço de Deus que o deu, vivendo Deus que o deu. 3 dias pregando aos espíritos que estavam em prisão. Não ficou parado 3 dias, porque o que está escrito desde Eclesiastes é: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó ficou no sepulcro e o espírito desceu para pregar os espíritos que estavam em prisão. Aí lembra, aquele povo que se arrependeu e não teve mais lugar onde colocar, só havia lugar para 8 pessoas, só pôde salvar 8 pessoas. A pregação que chegou até nós. O que eu queria falar com isso? Outra pregação. Comia e bebia com publicanos e pecadores. A pregação. Deus se arrepende, Deus não se arrepende, Deus se arrepende, Deus não se arrepende. Pois é, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é isso? Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida dia e de noite. Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. O sábado os judeus não faziam nada, porque está escrito: não faz nada, nem você, nem seu boi, nem seu empregado, nem nada. No dia de sábado ele curou um homem que estava com a mão mirrada. No dia de sábado curou um outro que estava prostrado no chão e disse: levanta, toma a tua cama e anda, ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí a distância de onde o homem estava para a casa onde ele morava passava de 1 milha, porque os fariseus mediam até a distância que você tinha da sala para a cozinha, ou até a fonte, ou até o curral, para você não andar mais de 1 milha. Ele pegou: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Num sábado. Você lembra que ele falou? Se alguém sob autoridade te mandar caminhar 1 milha, não é isso? Vai com ele 2 num sábado. Aí disse: olha, ele não é filho de Deus não, porque ele quebrou o sábado. Ele faz: hipócritas, qual de vocês que no sábado uma ovelha cai no precipício? Ainda bem que não falou filho, né? Nem mulher, nem parente, né? Uma cai no precipício e você não emprega toda a força para poder salvar, para poder tirar, para livrar da morte. Por que eu não podia livrar esse homem com essa mão doente, ou essa viúva que estava encurvada, ou esse moço que estava prostrado? A pregação